Hoje com vocês, professor Nunes, professor de Biologia, e hoje nós trataremos de histologia vegetal, a nossa primeira aulazinha sobre histologia vegetal. Beleza? Mas antes de tudo, gostaria de pedir para vocês apertar o sininho de notificação e no final da aula, se você gostou, dá um likezinho para que nós possamos continuar com esse projeto até vocês, beleza? Vamos falar então sobre a nossa primeira aula sobre histologia vegetal. É muito interessante e importante vocês atentarem para entender a célula vegetal. Ela é uma célula eucariontes, tá certo? Se vocês sabem que existe 4 reinos que possuem a célula eucariontes, que é o reino protista, o reino fungi, o reino plantê e o reino animalia. E nós temos uma célula chamada de célula procariótica que só está presente no reino monera. Beleza? Nós não falaremos de citologia, mas de célula vegetal. E nem vamos comparar com a célula vegetal. É óbvio que nós vamos ver algumas organelas presentes tanto numa célula vegetal quanto numa célula animal. Mas nós atentaremos para a célula vegetal. Por quê? Porque a histologia, vocês sabem que é um conjunto de células. A histologia estuda os tecidos. Os tecidos são conjuntos de células, tá certo? Então, é importante que a gente comente sobre essa célula, primeiramente, para que nós possamos entrar nos tipos de tecidos vegetais. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá, partir aqui, para vocês entenderem sobre a histologia. Então, histologia vegetal, os tecidos das plantas. Entende-se tecido como sendo conjunto de células de origem comum, organizada, comum como um processo de meristemático, embrionário, tá certo? Com um processo de mitose, tá certo? Em uma onde essa célula ela tem uma característica de unidade funcional desse ser. Aliás, a célula ela é a unidade funcional de todos os seres vivos. Isso é muito importante vocês entenderem. E quando eu falo de tecido, eu estou falando de um conjunto de células que tem a mesma função. Beleza? Então, a ciência que trata o estudo dessas estruturas, nós chamamos de histologia. Né? Beleza? E aí, para que possamos entender como uma planta se organiza em tecidos, é necessário o estudo geral sobre a peculiaridade de suas células. Quais são as estruturas, as características, as organelas presentes na célula vegetal, tá certo? Porque se ela é uma célula eucariontes, tem que ter algumas organelas que diferencia da célula animal. É exatamente isso que nós vamos ver para que facilite a vida de vocês quando nós tratarmos dos tecidos vegetais. Combinado? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa célula vegetal. Então está aqui uma célula vegetal, correto? Vocês sabem que a célula tem que ter 3 componentes, 3 estruturas comuns para todas elas, independente do ser vivo, independente se ela é uma bactéria, um fungo, um protozoário, se é uma planta, se é um animal, ela precisa ter 3 estruturas muito importantes. A primeira é essa que vocês estão vendo aqui, vamos falar dela aqui, da membrana plasmática, onde essa membrana tem uma função de isolar a célula do meio externo. Certo? Outra característica comum para todas as células é a presença do núcleo. Quando eu falo núcleo, estou falando de DNA, o material genético. O que diferencia de uma célula procariótica para uma célula eucariótica é exatamente o que está individualizando ela. A célula procariótica não vai ter essa membrana que está guardando, armazenando o DNA, que eu chamo de membrana nuclear. Não tem. A célula eucarionte tem, tanto a animal quanto a célula vegetal. Beleza? Mas o material genético tem que estar presente em todas as células. Outra característica presente em todas as células é o espaço que delimita a membrana plasmática da membrana nuclear. Esse espaço eu chamo de citoplasma. Dentro dele tem um líquido viscoso, onde está inserido nas células eucariontes várias organelas com diferentes tipos de funções. Beleza? Então, todas as células precisam ter a membrana plasmática, o núcleo, beleza? Nem todas têm a membrana nuclear e todas as células precisam ter o citoplasma. Uma organela comum para todos os tipos de células é a presença do ribossomo. O ribossomo
ele é uma organela extremamente importante pelo fato de fazer a síntese de proteína. Então, tanto faz o reino monera quanto o reino protista, fungo, plantae e animalia, tem que ter o ribossomo, beleza? Agora, as células vegetais, elas têm algumas organelas exclusivas desse tipo de célula, de ser vivo, que são as plantas. Por exemplo, as plantas, tá certo? Você fala, quais são as organelas, professor? Essas organelas, a primeira que eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? É essa que vocês estão vendo que eu chamo de cloroplasto. Cloroplasto é uma organela presente dentro dos plastos. Existe uma organela que nós chamamos de plastos. Existem dois tipos de plastos. O leucoplastos, que não tem pigmento, é um plastos incolor, beleza? E nós temos um plastos que nós chamamos de cromoplastos, que é o plasto colorido, e o mais conhecido dele é esse que vocês estão vendo, que eu chamo de cloroplasto, beleza? Então, ele é responsável para armazenar a clorofila, junto com o sal mineral, que é o magnésio, absorver a luz solar, e a partir daí, com a seiva bruta, sequestro de CO2, fabricar, sintetizar a glicose, a partir da fotossíntese. Beleza? Então, o cloroplasto é exclusivo de célula vegetal, dos seres fotossintetizantes. Existe cloroplastos em algum animal, professor? Não, ele é exclusivo desse tipo de célula, células vegetais. Beleza? Outra organela que é importante vocês saberem é essa que vocês estão vendo aqui, que eu chamo de vacúolo. Vacúolo é uma organela quase que exclusivamente dos vegetais. Ele é extremamente importante vocês saberem que quando nós tratarmos de tecidos, o tecido meristemático, que é um tecido embrionário, tá certo? Ele existe dentro dessa célula, mergulhado no citoplasma, ali no citosol, existem vários vacúolozinhos. E quando essa célula se tornar uma célula adulta, esses vacúolos irão se fundir, formando um vacúolo imenso. Para vocês terem uma ideia, um vacúolo pode chegar aí em torno de 95%, preenchendo todo o espaço citoplasmático de uma célula. Beleza? Então, vacúolo, cloroplasto, é quase que exclusivo de vegetal. Beleza? Nós não vamos falar de outros reinos que podem vir a ter o vacúolo, correto? Porque nós temos 3 tipos de vacúolo: o vacúolo contrátil, o vacúolo que é armazenador e assim por diante. Beleza? Mas nós vamos tratar exatamente das células vegetais. Agora, uma característica que eu gostaria que vocês ficassem atentos é exatamente para a parede celular. A parede celular, diferente do cloroplasto, ele não é exclusivo de célula vegetal. Existem os outros reinos que possuem a parede celular. Eu poderia questionar, professor, célula animal tem parede celular? Eu falaria para você que não, tá certo? Parede celular, ele é exclusivo, né, de praticamente 3 reinos, se você parar para pensar. Na verdade, 4, né, por conta de um ser vivo que está dentro de um outro reino, tá certo? Por exemplo, o reino monera, nós temos a bactéria. A bactéria tem uma parede celular chamada peptidoglicano. Já o reino protista, os protozoários não têm, mas as algas têm. Hemicelulose, assim por diante. A celulose, tá certo? O reino fungo tem uma parede celular, mas ele tem uma parede celular formado por quitina, que é um polissacarídeo com função estrutural. E aí nós teremos o reino plantae, que tem a parede celular feito de celulose. Então, atentam para a célula vegetal, tá certo? Que nós falaremos dessa parede celular, da celulose dela, futuramente, em outros tipos de tecido. Beleza? Existe aqui na parede celular, imagina que uma célula está junto com esta, várias células juntas umas às outras, e essa parede celular, ela faz uma proteção, na verdade, de uma membrana plasmática, porque ela está na parte externa. Então, para que uma célula possa comunicar com outra, existe um monte de porozinhos na membrana, na parede celular. Para quê, professor? Para que uma célula possa comunicar com outra célula. E aí você como que chama esses porozinhos? Plasmodesmos, tá certo? Essa é a estrutura. Eu não coloquei aqui para vocês,
mas futuramente também é uma outra característica da célula vegetal que nós falaremos futuramente. Beleza? Então está aqui para vocês, olha lá, os cloroplastos, um resumo para facilitar a vida, não ficar muito complicado para vocês, são organelas responsáveis pela realização da fotossíntese. Beleza? Aqui nós temos a parede celular ou parede celulósica, é um envoltório mais ou menos espesso, composto por um polissacarídeo chamado de celulose. Essa celulose ela tem uma função estrutural, beleza? Outra característica da célula vegetal é a presença dos vacúolos. São armazenados diversas substâncias, principalmente água, açúcares, sais minerais, pigmentos. E aí nós temos os plasmodesmos que eu falei para vocês. São poros nas paredes celulósicas que permitem uma célula comunicar com outra. Beleza? Aqui está um resumo dela para facilitar também a vida de vocês e não ficar muito difícil vocês compreenderem a função do cloroplasto, da parede celulósica, dos plasmodesmos, né, que são os porozinhos, e dos vacúolos. Beleza? Existem outras organelas que trataremos futuramente, por exemplo, o glioxossomo, que é uma organela exclusiva de células vegetais. Beleza? Como as plantas superiores, gimnosperma e angiospermas, também não possuem algumas organelas presentes em células eucariontes de animais. Um exemplo para vocês é o centríolos, certo? Ah, mas professor, o centríolos é responsável pela divisão celular. Como que uma célula divide? Através da lamela média, tá certo? Produzida lá no complexo de Golgi, que falaremos também futuramente, porque nós temos um projeto para vocês aqui de muitas aulas em relação à botânica, beleza? Então, nós vamos passo a passo para que vocês não fiquem um pouco confusos em relação a isso. Então, em relação à célula vegetal, vamos fazer alguns exercícios aqui para ver se vocês conseguiram entender um pouco a questão dessa célula, tá certo? Aí nós trataremos da parte da histologia, que são os tecidos vegetais, na segunda videoaula. Então, a questão número 1 fala o seguinte: a célula vegetal é eucarionte, assim como a célula animal. Entretanto, apresenta algumas características que permitem diferenciá-la dessa última célula. Todas as estruturas abaixo são exclusivas de célula vegetal, exceto, então vamos lá. A parede celulósica é exclusivo de célula vegetal? Sim, ele é exclusivo de célula vegetal. O vacúolo, nós vimos aí, o vacúolo está presente em célula vegetal, então isso é verdade. Cromoplasto é de célula vegetal? Sim, o mais falado dele é o cloroplasto. Beleza? Ribossomo é exclusivo de célula vegetal, professor? Não é exclusivo de célula vegetal. Eu falei para vocês lá no início que ribossomo ele é uma organela presente em todas as células dos seres vivos no planeta Terra, pelo fato dela sintetizar as proteínas. Beleza? Leucoplasto é uma célula característica de vegetais? Sim. Leuco significa incolor, não tem pigmento. Então, a resposta aqui, a única organela que não é característico da célula vegetal, que não é característico somente dela, é a letra D. Beleza? Então, nós temos aqui a letra D. A segunda questão que nós vamos tratar hoje aqui, também relacionada à célula vegetal, fala o seguinte: sabe-se que a membrana externa das células vegetais tem a celulose como componente principal. Eis a razão ou razões prováveis. Então, vamos ver as alternativas que nós temos. A letra A diz o seguinte: a extrema resistência química da celulose que se decompõe com dificuldade. Isso é verdade. Um exemplo é o nosso organismo. Se você comer um vegetal, você não vai quebrar essa celulose. Nós não temos condições no trato intestinal de quebrar a celulose. Tá certo? Celulose é formado por um monte de pecinhas chamadas de glicose, né, cadeias imensas e milhares de glicose formando. Então, nós não temos condições de quebrar isso. Então, nós temos uma certa dificuldade para fazer a quebra da celulose. A letra B fala o seguinte: poucos seres são capazes de digeri-la. Isso é verdade. Existem alguns seres que conseguem utilizar a celulose como fonte de energia.
Quem seria isso? Os ruminantes. Os ruminantes conseguem quebrar a celulose para pegar essas glicoses da quebra, resultante da quebra, e transformar isso em energia para eles. Beleza? Ó, a letra C, a capacidade de suportar grande tensão e tração. Isso também é verdade. A celulose, ele está na parte externa da membrana plasmática das células vegetais e ela confere uma certa tensão, uma certa tração para suportar certas intempéries do meio que eles vivem. Então, a letra A, B e C estão corretas. Então, a alternativa aqui, vocês já sabem que é a letra D. Beleza? Você fala, professor, e a letra E está errado por quê? Porque a célula vegetal, aqui diz assim, ó, permitir a grande elasticidade. Ela não tem a elasticidade, ela dá o formato para a célula. Ela não tem essa característica de ter uma certa elasticidade ali. Correto? Então, vamos ver aqui, preparar vocês no final para a segunda videoaula, que é exatamente a histologia vegetal. Então, nós vimos sobre as células, agora nós vamos dedicar exatamente a parte histológica, histologia vegetal, que fala sobre os tecidos vegetais. Então, se vocês gostaram, aperte um likezinho, para que nós possamos continuar com o nosso projeto. Até a próxima aula, se Deus